Oi, pessoal, sou Mariana Pinheiro. A gente está gravando mais um Insight WX3. Eduardo Werner está aqui com a gente hoje. Fala, pessoal, beleza? A gente vai tratar de um tema muito importante hoje, que são as métricas do e-commerce. As métricas mais importantes no e-commerce, na verdade. A gente vai fazer um resumo de algumas delas, né, Eduardo? Porque Isso aí. seria muito tempo para a gente falar, mas para vocês entenderem um pouco de como seguir essa linha de métrica, né, Isso no aí. site. O grande lance da métrica é que ela te permite ter clareza se as coisas estão dando certo ou não. Sim. Uma grande dificuldade que a gente sente nos clientes, principalmente os clientes que estão vindo de outras empresas, é que eles não têm muito controle do que as coisas estão acontecendo na loja dele ali e não sabem nem o que eles podem fazer para melhorar. Porque, de acordo com cada métrica que você analisa, o desempenho dela te demanda uma ação específica para você poder resolver. Então, assim, sempre quando alguém senta na mesa aqui, a gente costuma olhar primeiro para 3 métricas, que são as 3 mais importantes do negócio, e depois a gente vai falar de mais algumas aqui que são também bem relevantes. Sim. Eu acho que nesse tripé, né, que eu costumo chamar das 3 métricas mais importantes, a primeira seria tráfego, que é a quantidade de pessoas que estão acessando o site. É sabido que quando você coloca um e-commerce no ar, ninguém sabe da sua loja, ninguém acessa a sua loja de forma orgânica, até porque é uma marca nova, as pessoas não conhecem. Então você precisa gerar tráfego para sua loja. Isso geralmente é feito através de anúncios. Então você começa a colocar anúncios na internet, esses anúncios levam pessoas à sua loja e é interessante que tenha bastante gente na sua loja. Por quê? Com essa quantidade de pessoas no seu site, você começa a fazer validações. Validação de produto, validação de preço. Você começa a ter informações de se o negócio está indo bem ou não. Sim. Então, depois que você colocou as pessoas no site, que é o KPI de tráfego, você começa a olhar para um segundo número, que é a taxa de conversão. A taxa de conversão significa, das pessoas que visitaram a sua loja, quantas delas compraram. Então, se você colocou 100 pessoas na sua loja hoje e fez uma venda, você tem uma taxa de conversão de 1%. Só uma conta básica assim, para a pessoa poder entender. E com essa taxa de conversão de 1%, você consegue fazer como se fosse uma prova real, né? Fazer uma conta inversa e consegue entender, por exemplo, se eu coloquei 100 pessoas e eu fiz uma venda, se eu quiser multiplicar essa quantidade de vendas por 20, eu preciso multiplicar a quantidade de acessos por 20. Então vai deixando um pouco mais claro o que o cara tem que tomar de atitude. Então, beleza, eu preciso colocar pessoas no site. Eu vou lá e vou atuar na métrica de tráfego. Como eu vou atuar na métrica de tráfego? Colocando mais verba em anúncio. Por exemplo, escrevendo um blog, melhorando o SEO, melhorando o link building, colocando, entendeu? Fazendo troca de link e tudo mais. Então, depois que você colocou a galera no site e você entendeu a sua taxa de conversão, fica muito mais claro qual caminho que você vai tomar. Você consegue entender, pô, beleza, eu coloquei aqui 500 mil pessoas na minha loja e eu fiz X vendas. Cara, qual é a meta pro próximo mês? Ah, não, quero aumentar aqui em 20%. Então é sabido que você precisa aumentar em 20% a sua quantidade de pessoas no site, seu tráfego. Senão você não consegue alcançar a segunda meta. E depois que você alcança a segunda meta, essa taxa de conversão fica bem clara, você pode olhar para o terceiro número, que é o ticket médio. Então, voltando, refazendo a primeira conta, você colocou 100 pessoas no seu site, dessas 100 pessoas, uma pessoa comprou, e essa pessoa ela comprou R$100, um exemplo. Então você começa a entender que a cada 100 pessoas que você coloca na sua loja, você faz uma venda de R$100. Percebe que depois que você entende essa equação, fica muito fácil você projetar os próximos passos. Sim. Você vê, cara, eu quero, sei lá, se eu vendi R$100, agora eu quero vender R$500. Então, vamos colocar 5 vezes mais pessoas no site. Isso a gente está falando aqui de forma bem simplória, né? Como se fosse uma conta de padaria. Mas, no fundo, acaba sendo assim.
a conta é muito simples, porém as coisas que você vai fazer para atacar cada uma dessas métricas são atitudes diferentes. Para você atacar a métrica de tráfego, é importante que você aumente o seu investimento. O investimento em mídia, Google, Facebook, Instagram e tudo mais. Você vai conseguir colocar mais pessoas na loja. Para você aumentar a sua taxa de conversão, você precisa começar a olhar para dentro da loja. Olhar para o seu mix de produto, olhar para a sua frequência de lançamento, para a sua quantidade de estoque, como é que está o estoque dos produtos mais vendidos, sua curva A, curva B. Então, assim, são coisas diferentes. E para você melhorar o ticket médio, você também precisa olhar para dentro da loja. Você está trabalhando o cross-selling ali, você está vendo, por exemplo, tem muita loja que vende calça e vende camisa. Você está ofertando aquilo ali como se fosse uma venda casada, você está sugerindo a pessoas montar look, você está trazendo composições de influenciadores, de blogueiros para inspirar a pessoa a fazer uma compra. Você está vendendo produtos que se complementam. Então isso é um grande lance para você conseguir aumentar o ticket médio. Depois que você consegue controlar esses 3 números, a clareza que você tem dentro da sua operação é muito grande. A gente percebe que depois que os clientes entendem isso, não tem como o negócio não dar certo. Porque ele sabe o que ele tem que fazer para melhorar cada coisa. Então, assim, essas são as 3 principais métricas que você tem que olhar numa loja. E fora isso, tem outros 2 números que é importante você ter acompanhamento, que um é o estoque, né? Quanto você tem de estoque. Não adianta você querer vender, sei lá, quero vender R$100 se você tem R$100 de estoque. Sim. Ou você tem R$80 de estoque. Você vai entender qual é a porcentagem média que você vende do seu estoque. Existe, quando você coloca uma loja no ar, não necessariamente você vai saber quais os produtos que os clientes querem. Você vai ofertar ali, um exemplo, um mix de 100 produtos diferentes. Os 100 produtos não vão vender igual, né? Sempre vai ter algum que vai vender mais, né? Isso. Vai manter uma média de todos. Isso. Então, assim, o cara precisa olhar, beleza, lancei 100 produtos aqui. Cara, esses 10 aqui é o que estão vendendo mais, tem outros 50 aqui que vendem mais ou menos, e tem uns outros aqui que são fracos, os 40 fracos. Então, baseado naquilo ali, o cara vai entender que, beleza, eu preciso fazer a reposição desses 10 aqui primeiro, esses outros aqui já tem uma cobertura de estoque maior, e talvez aqueles 40 ali, talvez é coisa que eu vou precisar promocionar, ou etc. Então é muito importante estar de olho no estoque. Sim. Você vai entender que eu consigo gerar, por exemplo, 30% do meu estoque, consigo gerar 50% do meu estoque, porque baseado nos números dos meses passados, você projeta, se você gira 50% do estoque, você tem 1 milhão de estoque e quer vender 500 mil, beleza, pode ser que a conta vai... Sim, a chance vai que ela feche. Né? Mas se você tiver 600 mil de estoque, você não vai conseguir fazer essa venda. Sim. Então não adianta aumentar o investimento em anúncio, trazer mais gente para o site, porque a conta não vai fechar, não vai ter peça para vender para todo mundo. Sim. Então isso se conecta muito com a pergunta que as pessoas fazem para a gente, que é: quanto que eu preciso investir? Essa pergunta não tem resposta. Na verdade, ela tem resposta, mas precisa ser analisado o estoque do cara, a taxa de conversão do cara, tudo isso para saber, cara, beleza, dentro do volume de estoque X, a gente precisa colocar Y pessoas no site para você fazer uma venda de Z. Então, é mais ou menos isso. Outra coisa que é importante ser analisada é a proporção de investimento em mídia versus venda, que é o ROI, né? A gente costuma chama de ROI ou ROAS, depende da ferramenta que você estiver usando. Isso significa o quanto você está investindo em anúncio versus o quanto você está vendendo. Se você tiver um produto fraco, um produto que as pessoas não gostem, alguma coisa que você está tentando forçar a venda, a tendência do ROI é ser baixa, o retorno ser baixo. Você vai gastar muita grana para vender pouco. Sim. Assim como se o seu estoque estiver furado também, você estiver ofertando coisa e aquilo ali já acabou, a grade está furada, o retorno também costuma ser ruim. Então são detalhes importantes que você precisa entender para poder ter uma performance legal. Sim.
Qual canal que você vai investir também? O meu produto é um produto que as pessoas procuram por ele, então eu preciso estar no Google. O Google vai me dar um retorno melhor do que o Instagram. Ou não, o meu produto é um produto de impulso. Eu vendo baseado na foto que eu gero, na influência de uma pessoa que posta. Então eu preciso estar mais nas redes sociais. Então são essas análises que têm que ser feitas para você saber, beleza, aonde eu vou anunciar, quanto que eu vou anunciar, e depois que eu fizer isso, se o negócio está dando certo ou não está. Às vezes a loja está indo bem, a coisa está acontecendo, mas o cliente, por não saber metrificar, às vezes pode ficar frustrado, pode achar que o negócio não está indo, coloca o dinheiro aqui, acontece a venda, mas as coisas não estão acontecendo. Então é importante o cara ter noção dessas métricas. Outra coisa também importante do cara analisar é sempre quando há um investimento em tráfego, além da venda que acontece, tem um segundo resultado que ele conquista, que é o branding, né? Sim. Que é a pessoa entrar lá, olhar. Sim. Nem todo mundo compra na primeira vez, tanto que a taxa de conversão costuma ser 1, 2, 3% em ótimos casos. Mas todo mundo viu a marca dele. Sim. Então pode ser que não seja o momento de compra da pessoa. Eu mesmo não costumo comprar as coisas quando vejo pela primeira vez. Você que está ouvindo aí, vendo, pode ser também um caso com você. Só que depois que você entra na cabeça da pessoa e ela começa a te considerar para aquele produto ali, ela descobre a sua marca, a chance de você vender para ela no futuro aumenta muito. Então, às vezes, um investimento que você faz, sei lá, no mês de janeiro, vai retornar uma venda lá para março, abril ou no final do ano, entendeu? O e-commerce é um jogo de médio e longo prazo. Sim. Então, isso também é uma coisa muito importante de se entender. Quando a loja começa, você não tem muita prova social, você não tem, né, muito gatilho para fazer com que o cliente enxergue valor na sua loja, no seu produto e tenha confiança de compra. Então, o começo sempre é a parte mais difícil, a pior parte. Você coloca muita gente, mais complicado. Você coloca muita gente ali, aquilo ali começa a andar. Eu brinco muito que o começo é como se estivesse empurrando um caminhão cheio morro acima. Depois a rua começa a ficar mais reta, daqui a pouco você começa a descer o morro. Sim. Então, é importante ter bastante resiliência e mais importante ainda, olhar para os números certos para entender se o negócio está indo bem ou não está. Sim. É importante ter que a gente sempre fala aqui, a gente já falou em outros episódios também, ter esse conjunto de ações bem planejado, né? Principalmente para quem está começando, para que essas métricas até consigam ser seguidas de forma melhor. Então, quando você planeja, você já tem um planejamento interno e um planejamento aqui, com a gente, inclusive, fica mais fácil de acompanhar também e até de tirar uma dúvida ou outra que a gente consiga responder com mais certeza, né? Eu acho que a maior dificuldade de quem monta um negócio é não ter ninguém para pegar a mão e poder atravessar a rua, né? Sim. É igual você jogar uma criança, criança no meio para atravessar uma avenida. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Sim. Então, o empresário, às vezes, ele até tem o dinheiro para começar um negócio, coloca grana ali, mas aí que ele percebe que os problemas dele começaram. Sim. Porque ele não sabe qual é o próximo passo. Exato. Beleza, eu fiz uma venda hoje e amanhã. E-commerce é um jogo de todo dia. Você vendeu hoje, foi bom? Por exemplo, novembro foi legal, Black Friday. Cara, beleza, novembro foi bom, mas e dezembro? Se dezembro não vender nada, não adianta novembro ter sido bom. Sim. Então é um jogo de mês a mês, dia a dia, semana a semana. Até por isso que o nosso planejamento, a gente está sempre olhando para frente. Sim. Olhando 2, 3, 6 meses, até um ano. A gente fez um podcast com calendário, né? Também temos, de planejamento. Isso. E é aí que volta, né? Aquela questão do planejamento ser muito importante. Sim. O cara poder olhar isso e depois que ele tá jogando o jogo e ele, às vezes, até se ferrou em algumas coisas, ele começa a entender a importância desse planejar e de olhar para os números corretos. Sim, exatamente. Bom, pessoal, essas foram as nossas dicas de hoje, as principais métricas para o seu e-commerce. A gente sempre deixa os nossos contatos aqui, para se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, ou mandar sugestão de podcast para a gente também, fiquem à vontade, que a gente grava com muito prazer. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Mari. Até a próxima, gente. Obrigada. Valeu, pessoal.